partiram para um novo horizonte, uma transformação completa desse negócio de lojas e mercados de proximidade, e começaram a transformar o que era antes uma pequena revenda de cerveja, da marca própria deles, para ser um mercado de proximidade em que você poderia agregar outros produtos que se conectavam com a cerveja num primeiro momento, e depois, mais adiante, evoluindo para um mercado de proximidade completo, em que você entrega uma série de soluções para o consumidor que vive naquele entorno ali. Então, saiu lá de 1970, alguma coisa, para hoje, com 20 mil lojas no México, né? E não só no México, mas também eles têm operação hoje na Colômbia, no Peru e no Chile, e agora a gente está com o Grupo Nós iniciando essa operação aqui no Brasil. Então, o Grupo Nós ele é a joint venture entre a Raízen, né, que é dona dos postos marca Shell, o maior produtor de açúcar e etanol do Brasil, e o grupo mexicano FEMSA. E o Grupo Nós, então, ele entra no segmento de conveniência e proximidade para liderar esse mercado, e começa já com mais de 1.100 lojas marca Shell Select no Brasil, espalhadas por todo o país, em todos os estados da federação, e a gente começa a trabalhar o mercado de proximidade sobre a marca OXXO aqui no Brasil, mas especificamente na cidade de Campinas, né? Então, é um negócio que, de um lado, nasce já grande, por outro lado, também tem que ter todo aquele espírito de startup, de empreendedorismo, de você ter velocidade, adaptabilidade, agilidade para você sobreviver nesse ambiente ácido, né, que a gente vive hoje na nossa economia, né? Sem dúvidas, é um momento bastante desafiador, de muita instabilidade, de muitas mudanças. Vocês têm planos ambiciosos, né, planos bem grandiosos, e já estão colocando esse plano em prática, né? Já vem trabalhando nisso há algum tempo. As questões, assim, desse momento que nós vivemos mesmo, a mudança social, a questão do distanciamento, isso precisou mudar os planos de vocês? Teve algum impacto? Acelerou, diminuiu? Como foi o impacto desse momento que nós estamos vivendo para vocês? Quando a gente olha os últimos 2 anos, até mesmo antes da pandemia, né, todo esse segmento de proximidade, conveniência, ele vem sendo ressignificado, né? Você não fala mais simplesmente em estar fisicamente próximo às pessoas, mas você tem que estar próximo a ela em toda a jornada dela. E a jornada dela tem que ser fluida. E hoje as pessoas, quando você fala em jornada do consumidor, ele desde o deslocamento da casa dele até o trabalho, mas também toda uma jornada digital pela qual ele passa, né, ao longo do dia dele. Ele entra no Facebook, no Instagram, ele entra no YouTube, ele faz compra online, e ele vai resolvendo os problemas dele. O banco, ele acessa o banco hoje também online, e todo esse ambiente, essa ampliação da jornada do consumidor fez com que a gente também tivesse que ajustar o nosso negócio, né? Então, hoje a gente não pensa só numa rede de lojas físicas, mas a gente fala muito no phygital, né? Que é o físico com o digital. E a gente hoje trabalha muito e está olhando muito esse contexto e preparando a empresa para que, num futuro bem próximo, possa estar próximo ao consumidor em todas essas interfaces, não só a interface física, mas também essas interfaces digitais e outras que existem, né? Levando a ele essa facilidade, essas soluções. Maravilha, então é uma mistura mesmo, né, de experiência. Na verdade, é esse olhar para a experiência completa do cliente, para toda a jornada dele, e a partir daí as estratégias de vocês vão se adaptando, né? Exatamente isso. Perfeito. E você comentou sobre a cidade de Campinas, sobre a abertura da loja de vocês aqui, a primeira loja. Inclusive é bem interessante porque a primeira loja de vocês está no marco zero da nossa cidade, né? Ali onde a cidade começou, a loja de vocês está, a primeira loja de vocês. Qual foi o fator assim para vocês começarem em Campinas? O que determinou isso, né? Bom, Campinas é um mercado bem desafiador, como eu falei, e isso para a gente é muito bom, porque Campinas reúne todos os elementos de uma grande metrópole como São Paulo, como Rio de Janeiro e outras, mas também reúne outros fatores e comportamentos de consumidores que representam muito o que é o Brasil, né? O Brasil é um país continental
com diferentes regiões, geografias, hábitos, culturas, e Campinas ela é uma cidade que mescla muito isso, né? Tem toda essa riqueza de detalhes e de diferenças culturais e de comportamento. Então, a escolha por Campinas veio muito por esse fator, para a gente poder testar a nossa proposta de valor junto ao povo campineiro, e também porque Campinas tem uma localização privilegiada, em que você tem acesso a suprimento, você tem acesso a fornecedores, você tem acesso logístico ao que você precisa para poder colocar de pé a tua ideia, né, e o teu projeto. Então, basicamente, esses foram os dois grandes fatores que levaram a gente a iniciar, né, a nossa entrada nessa área de mercado de proximidade aqui no Brasil, através de Campinas. É uma cidade bem estratégica, né? Muito. Muitas facilidades. Nesse sentido, assim, no mercado de proximidade, hoje a gente já vê algumas empresas atuando, mas o mercado de proximidade aqui no Brasil ele é um pouco tímido quando a gente se compara esse mercado com o mercado da Europa, por exemplo, da Alemanha, que é um país onde já tem uma conveniência muito mais desenvolvida dentro dos mercados mesmo, né? Qual que é a sua visão sobre isso, sobre o crescimento do mercado de conveniência aqui no Brasil, e especialmente na nossa cidade, né? Essa pergunta é muito boa, tá? Muito boa. Assim, eu queria, assim, existe uma tendência mundial de polarização do consumo entre dois grandes polos, né? Um é o polo do preço, o outro é o polo do conveniência, da agilidade, do save, né? do poupa-tempo, né? Então, ou você se posiciona numa grande escala, que é o que hoje o Brasil você tem visto muito o movimento e o fenômeno dos atacarejos, né? Crescendo país afora, e você tem um outro lado que é uma tendência muito grande de pessoas que buscam cada vez mais ter mais tempo, né? Porque hoje a gente quer fazer muito mais coisa no mesmo período de tempo que a gente fazia antes, né? E a tecnologia nos permite isso. Então, cada vez mais falta tempo para as pessoas. Então, muita gente busca agilidade, velocidade, obviamente a preços justos, né? Mas dentro de uma experiência que possa satisfazer a necessidade dele. Então, a gente está posicionado exatamente nesse lado dessa equação, né? O lado em que a gente entrega para o consumidor o que ele precisa de uma forma muito rápida, muito ágil e muito conveniente a preços justos, né? Então, assim, a minha visão é que o mundo vai para essa polarização. Ou você vai fazer uma grande compra de reposição de mês, ou você vai fazer uma reposição diária para a tua casa, para a tua despensa, e cada vez mais as pessoas moram em apartamentos, em casas menores, você não tem mais aquelas grandes dispensas para fazer aquela compra de 30, 60 dias, né? A inflação também não te força a querer estocar as coisas mais na tua casa, como era no passado, não tão longínquo aqui no Brasil, né? Então, todos esses fatores te levam a você buscar muito essa questão da proximidade, da velocidade e da rapidez, porque o que a gente tem mais de importante nessa vida é o tempo. O tempo é a única coisa que não pode comprar, né? E é o tempo que te permite fazer o que você mais gosta, que é estar com as pessoas que você mais ama, é fazer aquilo que você é apaixonado, é curtir aquilo que você pode quando você não está pressionado por aquela rotina louca do dia a dia, né? E o nosso propósito é aproximar e facilitar para uma vida melhor, né? E com esse propósito que a gente vai entregar isso para a população, para os nossos clientes. Então, atendendo uma demanda mesmo, né? Que antes era uma tendência, continua sendo uma tendência, né? Mas essa tendência e essa demanda de ajudar as pessoas a terem uma vida mais prática. Então, é bem interessante esse posicionamento de vocês. E também gostaria que você falasse um pouco sobre a questão das lojas físicas, né? Porque muito já se discutiu no varejo, até mesmo se as lojas físicas elas não deixariam de existir no futuro, se as lojas elas teriam um papel com esse crescimento do digital tão grande, né? Então, sem dúvidas, com essa questão da conveniência, elas têm um importante papel.
Qual que é a sua visão sobre essas lojas, sobre a loja física, né? Como eu falei aqui, né, a gente acredita muito no phygital, né, que as pessoas vão continuar se deslocando do ponto A para o ponto B. Né, isso é uma realidade, é um fato que não tem como a gente desvincular. Por mais que você tenha um aumento do home office por eventos como esse da pandemia, o deslocamento ele vai continuar acontecendo, né? Porque grande parte das atividades da população elas necessitam a presença no local de execução, né? Então a gente vai estar exatamente posicionado nesses pontos, tanto onde as pessoas moram, né? E aquelas pessoas que não têm aquela dispensa grande, precisam fazer reposição com muita velocidade a preço justo, tanto no local onde elas trabalham também, onde a pessoa está lá o dia inteiro, trabalha, gasta às vezes 1, 2, 3 horas no ônibus para se deslocar, não tem tempo para ir num grande supermercado, às vezes para entrar num supermercado de bairro que tem área ali de 500, 600, 1.000 metros quadrados, demora 20, 30 minutos para entrar e sair, algumas vezes até mais, outras menos, mas na média leva um tempo razoável dentro de um supermercado de porte médio grande de bairro, e a gente quer resolver isso. Tá ali do lado de onde as pessoas trabalham, como é o caso aí da Padaria Orly, né? Uma área recheada de comércio, então muitos trabalhadores estão ali e usam a nossa loja para poder pegar aqueles itens que eles precisam para poder levar para casa deles à noite. Com 2, 3 minutos ele entra e sai a um preço justo e vai para casa e resolveu as suas necessidades. O nosso intuito é exatamente esse, é entregar solução ágil, rápida, justa para as pessoas, para que elas possam ter mais tempo para fazer aquilo que eles mais gostam, né? E isso passa por esse crescimento, né, que vocês já estão implementando, né? Para desenvolver um trabalho tão grande, né, e abrir as portas de uma empresa aqui no Brasil, é muito importante ter um time de muita qualidade, pessoas muito comprometidas com o trabalho. E você, como CEO, teve esse papel de estruturar, né? Tem esse papel de estruturar, de conduzir as lideranças. Qual que é a sua visão e qual é a sua estratégia mesmo para as pessoas do Grupo Novos? Sim, eu acho que tem alguns comportamentos. Bom, voltando um passo atrás, eu acho que pessoas é tudo. Tá? Então, tem que se dizer isso, e quem não tem essa visão dificilmente vai evoluir no seu negócio e vai crescer, seja como empresário, seja como profissional, seja como líder, como o que quer que seja. Então, tudo é feito de e depende de pessoas, né? Então, e o nosso negócio principalmente. Então, desde o início, um dos grandes receios que a gente teve será que a gente vai conseguir trazer os talentos necessários para que a gente possa construir essa empresa e levar essa empresa a um futuro como a gente sonha? E essa pergunta e esse cuidado a gente vem investindo muito tempo na resposta, na obtenção, na busca, né, por essas pessoas, tá? Então, assim, 2 quesitos eu olhei assim, muito na formação do time, na estruturação da equipe. São pessoas que tenham um espírito empreendedor muito grande e pessoas que tenham também um espírito colaborativo muito grande. Então, você colocar uma estrutura gigante dessa de pé, ao mesmo tempo que você tem um negócio que já está andando com mais de 1.100 franquias aí espalhadas por todo o Brasil, exige uma colaboração muito grande para que as pessoas tenham visão do todo, colaborem entre si, consigam ajudar para que a gente possa acelerar esse processo de construção desse negócio. Então, o empreendedorismo, por outro lado, é muito importante porque o mundo está transformando a cada segundo. Cada segundo você tem uma novidade, você tem uma mudança, você tem uma tendência nova, você tem um comportamento novo. Então, se a gente não tiver muito atento a isso, não tiver esse espírito de transformação, de busca pelo novo, de construção, de empreender mesmo, né? A gente não consegue construir. E muitas vezes é difícil você trazer pessoas com esse espírito empreendedor para dentro de grandes corporações, né? Elas costumam, às vezes, trilhar o caminho próprio no mercado, buscar o próprio negócio, ou ir numa startup em que ela se sente mais dona. Então, o que a gente busca aqui no Grupo Nós é dar às pessoas a oportunidade de empreender, de se sentir numa startup, de se sentir dono
com pouca hierarquia, podendo opinar e podendo fazer diferença na construção do negócio do nosso projeto. Acho que essa é a minha visão para esse ponto de pessoas. Perfeito. E a gente fala muito sobre esse ponto das pessoas no varejo, porque elas realmente não são no varejo, né? Em qualquer tipo de negócio, as pessoas são fundamentais. Apesar da tecnologia, apesar das facilidades nos processos, as pessoas, elas são o grande diferencial. E muitas vezes você consegue recrutar pessoas no mercado com esse potencial, mas muitas vezes as estratégias das empresas também são de formar pessoas. E vocês têm, logo que começaram, já inauguraram um programa de estágio. Também gostaria de ouvir um pouco o seu ponto de vista como CEO, né, de trazer aí pessoas que estão estudando, pessoas que estão começando as suas carreiras para que elas já possam iniciar numa grande companhia como a de vocês. Assim, eu começo dizendo que o estagiário de hoje é o presidente de amanhã, né? Eu fui estagiário em 1999 na AESSO. Depois da AESSO, a AESSO foi comprada pela Cosan, e a Cosan fez uma joint venture com a Shell, criando a Raizen. E depois a Raizen, aí, através da minha liderança, fez uma joint venture com a FENSA, criando o Grupo Nós. Então, eu posso dizer que eu sou um estagiário que virou presidente, né? Então, eu acredito muito nisso, porque quando você traz pessoas que estão num período de formação, é muito assim, mais fácil você transmitir para essas pessoas, para esses jovens, e às vezes nem tão jovens, né? Às vezes muito jovens, os teus valores, a tua cultura, as tuas crenças, né? O teu propósito, e essas pessoas precisam de propósito. Acho que o único ponto que as companhias as empresas precisam ter hoje, e que muita gente não olha, é que essa geração que está chegando, ela precisa de um propósito para se movimentar. Senão ela não vai, ela não embarca, ela não se engaja. E a gente precisa entregar esse propósito. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica aqui, eu acho que a dica a gente tem que ter uma visão muito clara, como empresário ou como corporação, de qual é o nosso propósito, qual é o nosso projeto, o que a gente busca alcançar no futuro, né? E conseguir comunicar e transmitir isso com muita clareza. Eu acho que dessa forma você consegue trazer as melhores pessoas, e o programa de estágio é a melhor fonte que existe para isso. Eu acredito muito, a gente lançou agora o primeiro programa de estágio do Grupo Nós, e a gente vai investir muito nesse programa para formar grandes profissionais, e que esses profissionais possam ajudar a construir essa companhia no futuro, com todas as transformações e com todos os desafios que vão vir pela frente. Sem dúvidas, é um caminho muito, muito promissor mesmo, né? Poder transmitir esse propósito e principalmente formar as pessoas dentro dos caminhos que a própria empresa já tem, né? Dentro da cultura, dentro das estratégias, né? Então, é bem interessante, acho que fica também como uma possibilidade para muitas pessoas, muitos empresários que nesse momento estão buscando talentos, né? Também buscar uma outra maneira de ter pessoas dentro dos seus negócios. Sem dúvida. É um bom caminho, né? E nessa questão também do crescimento de vocês, das estratégias de vocês, você pode falar um pouco para a gente sobre a questão da comunicação mesmo? Quais são os canais que vocês estão usando para se posicionar assim, de uma maneira tão intensa? A gente observou isso aqui, vocês estão presentes de uma forma muito intensa. Então, falar um pouco para a gente sobre isso, como vocês estão usando, fazendo a divulgação mesmo das lojas de vocês. A gente precisa construir a marca OXXO aqui no Brasil, né? Especialmente na região de Campinas, e aí não é só a cidade de Campinas, mas toda a região, e já a gente está entrando em São Paulo também. Então, já agora, em mais 3 meses, a gente já deve estar aí provavelmente abrindo a primeira loja em São Paulo, capital, né? Então, a gente tem que construir essa marca aqui no Brasil e explicar para o consumidor o que é o mercado OXXO, que tem como slogan, né, OXXO, próximo para você, próximo de você, né? Então, ele está fisicamente e ele está próximo à tua pessoa também, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo de comunicação, de conexão com o público. Agora, o trabalho do marketing, né, e o trabalho da mídia,
ele passa por estar aonde o consumidor está, né? Então, como a gente falou aqui mais cedo, o consumidor hoje, desculpa, ele navega em diferentes ambientes, né? Em diferentes mares e oceanos. Ele está no ponto de ônibus, ele está no próprio carro, ele está no Facebook, ele está no Instagram, né? Ele está em todos os lugares. E a gente precisa estar onde ele estiver, né? Então, o nosso plano de marketing, ele passa pela parte física, mas ele permeia muito a parte digital. A gente tem campanhas que vão ser lançadas nos próximos meses, tem uma campanha com o Waze de posicionamento dos mercados OXXO dentro da cidade de Campinas, tem campanhas também no Instagram com influencers, temos também um trabalho de CRM para poder ir diretamente na pessoa e oferecer para ela algo que para ela é relevante, trazendo ela para a nossa loja. Estamos desenvolvendo um trabalho de delivery também, então estamos trabalhando com as principais plataformas de delivery no Brasil, estamos testando a nossa própria plataforma de delivery também, estamos testando essa parte de e-commerce, né? Na rede de lojas de conveniência Shell Select, nós estamos iniciando agora uma plataforma digital através do aplicativo da Shell, que é o Shellbox, que hoje já é um aplicativo largamente utilizado para pagamento de combustível nos postos Shell e que também agora já está valendo para pagamento das compras nas lojas de conveniência Shell Select dentro dos postos Shell e que em breve vai se transformar numa plataforma de e-commerce, um aplicativo online para quem quiser comprar numa loja e receber em casa, né? Levando o nosso negócio também até a porta da casa dos nossos consumidores, não só na rua. Então, essa conexão ela já existe e a mídia digital ela suporta exatamente isso, né? Então, eu vou fazer um push oferecendo uma promoção para atrair um cliente novo. Quando o cara está abastecendo no posto Shell usando o Shellbox, ele vai receber ali uma promoção para ele sair do carro e ir até a loja. E poder comprar ali tomar um cafezinho com pão de queijo, comprar um sorvete, um chiclete ou uma Coca-Cola, né? Ou até um pack de Heineken para levar para casa, ou qualquer tipo de alimentação que ele quiser, né? Então, assim, ou eu vou estar nesse cara falando com ele lá no Instagram, falando com ele no Facebook, falando com ele no ponto de ônibus. Então, eu acho que essa abrangência hoje ela não tem mais limite. Ela é em todo lugar, em todo momento, e é assim que a gente vai trabalhar, e é assim que a gente está trabalhando a construção da marca. É uma integração muito intensa entre o físico e o digital, né? Olhando especialmente para a jornada do cliente, onde ele está, o que ele precisa, quais são as necessidades e as demandas dele, né? E, bom, nós estamos avançando aqui para os minutos finais da nossa palestra, do nosso bate-papo, na verdade, né? E eu queria comentar sobre um assunto bem interessante. Vocês hoje têm atuado nessa questão desse varejo de proximidade, e até uma das tendências que se observa são até mesmo as cidades de 15 minutos. Alguns governos, algumas cidades, inclusive, já vêm trabalhando essa possibilidade de você ter uma cidade tão estruturada, tão organizada, que as pessoas conseguem fazer as coisas em 15 minutos. Claro que isso passa por um planejamento urbano, um intenso trabalho da prefeitura, mas com certeza a iniciativa privada tem um papel forte de poder tornar a vida das pessoas mais fáceis, como vocês têm feito, né? Da sua visão, você acredita que esse mercado de proximidade ele tem outros caminhos para outros mercados além da questão alimentícia? Você pode fazer isso também com outros setores? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa iniciativa é muito boa. A gente tem sempre que buscar a qualidade de vida das pessoas. Esse é um dos grandes pilares do nosso negócio e um dos grandes propósitos dessa empresa, né? Além de gerar emprego, além de gerar renda para os municípios, né, e para o Estado, além de gerar oportunidade para as pessoas e entregar todas essas soluções para os nossos consumidores que eu falei, né? Acho que a gente tem que evoluir e entregar cada vez mais qualidade de vida para as pessoas. Acho que Campinas... e assim, lá na primeira pergunta,
sobre o porquê Campinas, né? Eu acho que Campinas tem uma vocação para o empreendedorismo, uma vocação para o negócio muito grande, e a gente tem percebido isso, e a gente faz interface com vários municípios e várias cidades e estados, e a gente vê que Campinas realmente é uma cidade que hoje lidera esse desenvolvimento do município, que eu acho que só vem a beneficiar a população. Tá? Então, acho que vale ressaltar isso. E aí, falando um pouco da tua pergunta, acho que da mesma forma que a conveniência passou por uma ressignificação, né, por uma reestruturação de conceitos, né, o que é conveniência, né? Antes, conveniência era você ter uma loja que abre 24 horas por dia, né? Hoje, conveniência é você receber esse produto, de repente, na porta da tua casa, ou você receber esse produto na portaria do prédio onde você trabalha, né? Ou você marcar para retirar às 4 horas da tarde, que é a hora que você saiu do trabalho, está indo pegar o teu ônibus para ir para casa, você já passa ali e o teu pacote já está pronto para você fazer a retirada, o retira na loja, né? Então, toda essa ressignificação de novos conceitos, de novos formatos, de novas formas, né, de se comunicar, de entregar essa qualidade de vida para o consumidor, eu acho que isso não está restrito à proximidade, não está restrito à conveniência, isso se aplica da mesma forma a todos os segmentos do varejo no mundo, né? Então, eu acho que o grande ponto é que as pessoas têm que entender o consumidor, e muitas vezes as pessoas têm o espírito empreendedor, abrem o próprio negócio, mas não fazem o básico, que é entender quem é o consumidor, o que esse consumidor está querendo hoje, né? Quais são as opções que esse consumidor tem, o que ele está acostumado, o que pode ser entregado de novo para ele, né? Como que eu posso fazer diferente dos meus concorrentes, né? Então, eu acho que entendendo o consumidor é o primeiro passo para poder você reestruturar e ressignificar o teu comércio, seja uma loja de roupa, seja uma loja de calçado, seja uma farmácias que estão super avançadas nesse processo, seja qualquer outro tipo de comércio, seja o barzinho da esquina, seja a mercearia ali do bairro, você precisa entender quem é o teu consumidor, o que o teu consumidor quer e o que você pode fazer diferente para esse consumidor. Eu acho que esse é o passo inicial para, então, você reconstruir e reestruturar a tua proposta de valor para ele e transformar o seu negócio, né? Perpetuando e levando o teu negócio aí ao futuro. Perfeito. A gente falou de pessoas, né, ali para dentro da estrutura interna da empresa, mas os clientes são pessoas também, né? Então, compreender a necessidade dele, o que ele precisa, quais são realmente as vontades, os desejos e atendê-los desta maneira, né, dentro dos seus negócios. Então, muito boa a sua visão, a sua explicação. E, Rodrigo, para realmente agora encerrar nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem final, quero agradecer mais uma vez, né? E pedir para que você deixe uma mensagem final. Esse ano que passou foi um ano que trouxe pontos positivos, falando de negócios, né? Nós passamos por um ano muito sensível, mas falando de negócios, muitas empresas tiveram sucesso, crescimento de demanda, muitos dos que estão nos ouvindo já passaram por uma situação muito diferente, né? Diminuição dos seus negócios, diminuição da demanda. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente de todo esse ponto positivo que vocês estão, esse momento positivo que vocês estão vivendo. Então, que você contribuísse com o pessoal com uma mensagem final e até com dicas e insights que você ainda não tenha falado aqui para a gente. Não, eu acho que a gente, primeiro, com as dificuldades vem sempre a oportunidade, né? Isso é um jargão conhecido, mas é a pura realidade e muitas vezes a gente não para pensar e refletir sobre o que exatamente nós estamos falando. Eu vou dar um exemplo, ali onde era a padaria Orly, onde a gente abriu no Marco Zero de Campinas, é um ponto espetacular e que dificilmente esse ponto estaria disponível se não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Então, assim, a gente, por exemplo, durante o período de lockdown, a gente foi para o mercado olhar o que tinha de oportunidade acontecendo e cruzando isso com o nosso plano, com o nosso planejamento, né? Então, é muito importante você ter um planejamento, você estar muito atento a essas oportunidades. As dificuldades, elas vão estar lá para todo mundo,
E a gente tem que ter coragem, tem que ter capacidade, tem que ter resiliência para enfrentar isso. A gente tem sempre, o brasileiro, ele é mestre, né? Em resiliência, é mestre em manter, em buscar, em se reinventar, né? Então, acho que a gente tem que, primeiro, ter muito planejamento, estar muito atento às oportunidades, se adaptar às novas realidades. Nós tivemos que, por exemplo, mudar o nosso sortimento de produto durante a pandemia, porque o consumidor estava pedindo outra coisa. Se eu continuasse fazendo a mesma coisa, talvez eu tivesse fechado metade das minhas lojas. Então, a gente ajustou muita coisa para adaptar, né? Não só o sortimento, mas a forma de chegar até o cliente. Fomos buscar as plataformas de entrega, de delivery, para ajudar a gente a continuar comunicando e entregando para o nosso consumidor, né? Mas também trouxemos uma série de mudanças nos nossos protocolos para trazer segurança à nossa operação, garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Então, tudo isso é adaptação, é planejamento, né? É a atenção ao que está acontecendo. E se você tem isso, e você une isso, a criatividade que o brasileiro tem, a resiliência que o brasileiro desenvolveu ao longo das últimas décadas, né? Isso daí é a fórmula do sucesso. Então, acho que a minha dica final vai nessa linha, para que as pessoas estejam muito atentas a esse pacote de capacidades que a gente precisa ter nesses momentos de crise, porque esse não é o último, vão ter vários ainda pela frente, e a gente precisa planejar muito, se adaptar, usar a criatividade, ter resiliência e muita atenção a tudo que está acontecendo para poder ajustar com velocidade as coisas. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pela sua contribuição, por esses insights valiosos que você trouxe aqui para a gente. É um conteúdo que está nos inspirando e que com certeza vai fazer o pessoal pensar bastante e